Estamos de volta com o Direito e Cidadania. No bloco anterior, você conferiu a entrevista da jornalista Cíntia Lages com o presidente nacional da OAB, advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. E neste bloco iremos comentar as afirmações do presidente da OAB. Eu começo com o doutor Jurandir Porto, destacando um ponto, doutor Jurandir, que foi quando o presidente apontou que, de fato, a lei funciona para todos. Eu queria que o senhor avaliasse essa afirmação e o contexto do CNJ nessa construção. Avalia-se o funcionamento de uma democracia, de um Estado democrático de direito, se a lei é aplicada de modo equânime para todos os seus cidadãos. Não pode haver nicho de diferença aplicando-se com relação aos pobres, aos desassistidos, de modo precário, e aos ricos, de modo efetivo. Então, o acesso à justiça deve ser um acesso amplo, igualitário. Não há democracia em um povo que não tem caminhos, estradas para a justiça, ou seja, acesso ao juiz para proteção, para pedir proteção de seus direitos. Isso é fundamental numa democracia. O CNJ tornou mais concreto esse direito. Um direito pode existir na lei, pode existir no estado de abstração, nas nuvens, mas pode não ter concretude. Num estado bem construído, ou que seu povo tem que construir, haverá concretude na aplicação do direito. Não basta a existência das leis. É preciso que as leis sejam aplicadas de modo sem qualquer discriminação. E o CNJ trouxe uma melhoria neste campo da aplicação do direito. O meu colega William vai abordar um tema que não tinha sido lembrado, o tema do nepotismo. Vejam, pessoas que não tinham qualificação, só porque participavam da genrocracia, filhos, parentes, amigos de desembargadores, de políticos, eram nomeados para cargos em comissão, só pelo fato do parentesco, da influência, etc., privando aqueles cargos do acesso franqueado a uma concorrência, ao concurso público. Não havia questão mais abjeta, mais grosseira do que essas nomeações que haverão, eu creio que nessa reforma administrativa, o governo deveria acabar pelo menos com 50% dos cargos comissionados. Mas cargos para parentes, e nosso colega William vai falar sobre o papel do CNJ ao pôr fim, ao pôr cobro, não só no âmbito do Poder Judiciário, mas estendendo a todo o país, a todo o serviço público, a questão do nepotismo. A genrocracia acabou com a atuação do CNJ, doutor William? Na verdade, foi um passo decisivo que surgiu dentro do Conselho Nacional de Justiça, quando editou uma resolução proibindo o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. E, a partir dali, esta excelente ideia, cumpridora do princípio da impessoalidade, do princípio da moralidade pública, que estão incertos no artigo 37 da Constituição Federal, se espraiou e hoje é regra que vale para os três poderes da impossibilidade de se ocupar cargo ou função de confiança em decorrência apenas
do status sanguíneo, da relação de parentesco com o mandatário. Isso é um bom exemplo de ação do CNJ que se espraiou, que saiu do âmbito do judiciário e ganhou toda a administração pública. Mas eu não posso deixar de registrar o quanto é orgulhoso para nós, advogados piauienses, termos a competência, a capacidade de trabalho da advocacia do Piauí hoje, como representada no nosso batonier, no representante maior da advocacia brasileira, que é o colega Marcos Vinícius Furtado Coelho, que tem feito uma gestão dedicada às causas da advocacia, defendendo, por exemplo, uma bandeira que para nós era bandeira histórica, que é a garantia do super simples, um tratamento tributário equânime para a advocacia, em especial para os jovens advogados brasileiros e piauienses, por conseguintes, mas também defendendo bandeiras que são caras à sociedade brasileira. Então, é para nós com muito orgulho que nós registramos isso, todas as vezes que entramos dentro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e lá nos deparamos com aquela bandeira do Piauí tremulando no posto mais alto. A exemplo do que vamos ter agora com o colega Norberto Campelo também, como sendo o primeiro piauiense a compor o CNJ. O Piauí carece de bons exemplos. A advocacia piauiense, ao longo desses últimos anos, tem colocado o Piauí no mapa, mas de maneira positiva, trazendo sempre bons exemplos de como o povo do Piauí é capaz, competente e trabalhador e pode ocupar toda e qualquer função nesse país. Doutor Norberto, na entrevista, o presidente Marcos Vinícius tratou deste momento do Brasil para o fortalecimento das instituições. A importância do processo que está acontecendo agora no país para esse fortalecimento. Qual é o papel do CNJ nesta ação? Bom, antes de tratar propriamente desse tema, eu gostaria também de realçar a importância de termos o advogado Marcos Vinícius na presidência do Conselho Federal. Eu, pessoalmente, doutor Jurandir Porto, acompanho as últimas 3 administrações do Conselho Federal da OAB e posso dizer, sem sombra de dúvidas, com todo respeito a todos os colegas que antecederam o Marcos Vinícius, mas foi uma das administrações mais proativas e mais produtivas para a advocacia brasileira. Realmente fez a diferença, tornou os advogados mais influentes na política nacional, né, uma influência maior dentro do Congresso Nacional. Então, eu não tenho dúvidas em dizer que foi realmente, está sendo uma gestão muito boa, muito importante para a advocacia brasileira e que nos orgulha enquanto piauienses, porque elevou, sem dúvida nenhuma, o nome do advogado piauiense no cenário nacional. Qualquer lugar do país onde chega um advogado piauiense, ele já é visto hoje com outros olhos, como alguém realmente capaz de desempenhar bem o seu mistério. Eu quero manifestar, Norberto, a minha concordância absoluta com esse conceito por você emitido e pelo William. O Marcos Vinícius é um homem competente, de extrema habilidade política para o exercício do cargo de presidente nacional da OAB. É necessário que o presidente da OAB nacional tenha habilidades, tenha dotes políticos, saiba navegar nos poderes, saiba se impor, e ele tem feito isso com muito brilhantismo. Eu acompanhei muitos outros presidentes da OAB no passado, mas, sinceramente, o Marcos está talhado para este momento. Ele não serve só à OAB, ele está prestando um serviço à nação brasileira. É verdade. Pois bem, Pode concluir, por favor. em relação ao Conselho Nacional de Justiça, eu penso que é uma contribuição grande, sim, para o fortalecimento do Poder Judiciário. Aliás, esse é o papel do Conselho Nacional de Justiça, fortalecer a justiça brasileira. A nenhum advogado interessa uma justiça fraca, submissa. Muito pelo contrário, nós precisamos de uma justiça altiva, fortalecida, funcionando adequadamente. E é só isso que o CNJ trabalha no seu dia a dia, o fortalecimento do Poder Judiciário. E, como bem colocou o Marcos, isso eu também concordo,
que as instituições brasileiras estão funcionando bem. Nós não temos no país uma crise institucional. Nós temos uma crise de ética, nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica, mas nós não temos uma crise institucional, porque as instituições estão funcionando bem e adequadamente. E certamente o Poder Judiciário tem no CNJ esta fortaleza, este órgão de planejamento para fazer com que o Poder Judiciário brasileiro seja também elevado ao seu patamar máximo, né? Que a gente possa ter uma justiça padronizada em todos os estados da federação, em todos os níveis. Não podemos ter uma justiça funcionando adequadamente e outras não. Nós temos que elevar o padrão da justiça brasileira como um todo para todos os estados da federação, para toda a sociedade brasileira. Doutor Norberto, o papel do Conselho Nacional de Justiça tomou tamanha magnitude que daria mais um programa Direito e Cidadania para a gente discutir. Infelizmente, o nosso tempo está encerrado. Eu queria agradecer ao doutor Jurandir Porto, ao advogado Norberto Campelo e também ao doutor William Guimarães, presidente da OAB Piauí. Me permita dizer só uma coisa. Ainda ressaltando a importância do CNJ, que fortaleceu o Poder Judiciário. Onde o Poder Judiciário é forte, o advogado também é forte. Se esse Poder Judiciário é fraco, o advogado é fraco e parece até um réptil. Ok. Eu queria pedir desculpas aos estudantes de Direito. Dessa vez não foi possível fazermos as perguntas. O diálogo terminou se estendendo, principalmente em virtude da participação do presidente da OAB. Mas convido vocês a participarem do programa mais uma vez, quando voltarmos a debater esse assunto, o papel do CNJ no Judiciário brasileiro. A você que nos acompanhou até agora, o meu muito obrigado e até a próxima semana com mais um Direito e Cidadania na sua rede Meio Norte.